Pessoal, boa tarde. César Ciboldi, de Águas de São Pedro, né? Queria agradecer a Márcia, a Fernanda, todo o pessoal da equipe da Precesp pelo convite. Agradecer também a minha noiva, a Bárbara, que me acompanha. Eu vim falar para vocês um pouquinho sobre Águas de São Pedro, que é uma estância turística desde a sua formação, né? E ela já nasceu estância na década de 40 e na verdade, por conta das águas mineromedicinais que foram descobertas na década de 20. O governo federal, em busca do ouro negro, teve na nossa região essa fazenda onde foi construída a cidade de Águas de São Pedro, era conhecida como o bairro do querosene. Ali exalava um cheiro muito forte, né, de querosene, então o governo federal teve lá em busca do petróleo, mas não achou, achou só água e deixou os poços lá. E aí na década de 20, com a queda da Bolsa de Valores, né, no final da década de 20, começo da década de 30, o Dr. Otávio Morandrade, que é o fundador da nossa estância, que comprava café por todo o interior do estado, voltou para a região de São Pedro para renegociar a compra dos cafés que ele havia comprado e estavam no Porto de Santos. E com a queda da Bolsa de Valores, a operação de exportação do café ficava inviável. Então ele teve que queimar todo aquele café e voltar para o interior do estado para renegociar esse café que ele havia comprado. E ele ficou por um período ali na cidade de São Pedro, na propriedade de um amigo, e esse amigo convidou ele para ir até a fazenda do seu Ângelo Franzin para ver um poço que havia sido perfurado e que jorrava uma água fedida, né, que cheirava forte. E o doutor Otávio, estando lá, ele passou por diversas propriedades entre São Pedro até a fazenda do seu Ângelo Franzin, onde hoje é Águas de São Pedro, e chegando lá ele percebeu que ao atravessar várias propriedades, ele percebeu que os animais que bebiam dessa água tinham uma pelagem mais bonita, mais lisa, mais assim, lustrosa, né? E os animais que não, assim, livre de doença, né? E ele falou, poxa, tem alguma coisa nessa água. Saiu dali com uma coisa na cabeça. Poxa, vou fazer uma pesquisa para tentar descobrir o que tem nessa água. E aí ele compra essa fazenda do seu Ângelo Franzin e traz o IPT para dentro da cidade, né? Para onde hoje é a cidade. E lá eles descobrem 3 minas mineromedicinais com águas, com propriedades mineromedicinais que têm poder de cura. Eu vou mostrar um pouquinho aqui, um pouquinho de mim aqui, né? Já fui secretário de Turismo e Cultura, Desenvolvimento Econômico de Torrinha, de 17 a 20. Hoje, já fui presidente da região turística também da Serra de Itaquiri. E também hoje como atual secretário de Turismo, Esportes e Termalismo de Águas de São Pedro. Aqui um pouquinho, né, da curiosidade das águas que eu falei para vocês. São 3 fontes, água Almeida Salles, Gioconda e Juventude. A água que eu falei para vocês é a água da Juventude. Ele trouxe o IPT para cá e na época o IPT gerou esse gráfico, comparando com várias fontes do mundo todo. Aqui é o teor de enxofre que cada uma das fontes possui. Eu sei que não dá para ver aqui, mas Águas possui 33,5 miligramas de enxofre por litro d'água. E as outras 2 fontes com esse mesmo princípio, né, que seria o enxofre, que estão no Brasil, Poços de Caldas e Araxá. Uma com 1,9 e outra com 2,80, alguma coisa ali. Então, assim, a principal água com teor de enxofre no mundo está em Tabiano, na Itália. Mas ela não pode ser utilizada para banhos de imersão e muito menos para ingestão. Então, Águas de São Pedro hoje tem a principal água sulfurosa do mundo para ingestão e para banhos de imersão. Por que eu estou falando um pouquinho disso? Para vocês entenderem o que é a cidade, né? Águas de São Pedro é um dos primeiros municípios planejados do Brasil. Quando o doutor Otávio comprou a fazenda, ele foi até o Rio de Janeiro, contratou o escritório do Saturnino de Brito para fazer a parte fitossanitária da cidade. E também contratou o Macedo Vieira para fazer o projeto da cidade. Se você for até Águas de São Pedro, você não vai encontrar quarteirões quadrados ou retangulares.
as ruas são em formato de curva de nível, ou seja, nós não temos problemas de alagamento, enchente, entre outras coisas. Nós somos um dos menores municípios, o menor, né, município do estado de São Paulo em extensão territorial, com apenas 3,6 km² de área, e um dos menores do Brasil. 41,74% da nossa área é área verde, tá? Águas de São Pedro também é conhecido por ser um enclave, ou seja, ela não tem, não faz limite com outro município que não seja São Pedro. Então, para você entrar em Águas, você tem que passar por São Pedro. Bom, segundo o IBGE, nós possuímos 2.780 habitantes, porém, existe um erro nesse último censo, e aproximadamente, segundo o sistema de saúde, 4.500 habitantes. A população flutuante aos finais de semana variam entre 20 e 40 mil pessoas, dependendo do final de semana, né? Principalmente quando a gente faz eventos, né? No ano de 2024, passaram por Águas de São Pedro cerca de 1,2 milhões de turistas. 560 mil somente no Natal Iluminado, que vai de novembro a janeiro. Esse projeto eu vou explicar mais à frente, mas é um projeto que hoje a gente colocou ele na Lei Rouanet, e ele está sendo feito 100% com dinheiro da Lei de Incentivo. Algumas outras curiosidades, né? A Águas de São Pedro foi considerada pela Firjan o município mais desenvolvido do Brasil, recentemente. A Águas de São Pedro também não possui zona rural, não possui indústrias, não tem cemitério e não tem lixões. Ninguém morre em Águas? Sim, morre, mas normalmente não pode ser enterrado lá por conta das questões das nossas fontes. Águas de São Pedro tem como única fonte de renda o turismo, diferentemente de Brotas, como outras cidades. Como eu falei, nós não temos indústrias, nós não temos zona rural, então nós dependemos única e exclusivamente do turismo. Nós temos 23 meios de hospedagens, entre hotéis e pousadas, com aproximadamente 2.200 leitos, além de mais ou menos 190 Airbnbs que a gente conseguiu identificar, mas a gente sabe que esse número é muito maior. A gente possui um calendário oficial de eventos, né, que é apresentado para a população sempre em dezembro do ano corrente. Isso facilita para que eles possam se programar e lançar aí promoções, né, para determinados períodos do ano, principalmente na baixa temporada. O nosso calendário, ele conta como principal evento Natal Iluminado, que esse ano deve começar no dia 15 de novembro. E aí eu queria falar um pouquinho da importância, né, da realização dos eventos para Águas de São Pedro. Ele contribui muito para a geração de emprego e renda, o aumento do fluxo turístico, aumento da arrecadação de ISS e também o desenvolvimento turístico do nosso município e de qualquer outro município, né? Durante o ano de 2024, nós realizamos 45 eventos de médio e grande porte. Alguns como o Festival de Verão, Carnáguas, Ferromodelismo, eventos de moto, Páscoa, Festival de Dança, Basquete Master, Vôlei Master, entre outras coisas, tá? Vou citar vários aí, mas tem muito mais eventos que esse. Todos esses eventos de médio e grande porte, eles também estão cadastrados no calendário estadual do governo do estado. Isso ajuda a trazer mais visibilidade para o município. Segundo a Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo, no ano de 2024 e 2025, Águas de São Pedro foi o município que mais realizou o evento no estado. Esse é um documento que a gente recebeu do governo do estado, que mostra que em 2024, Águas de São Pedro realizou 45 eventos, mais que Caraguatatuba, Ribeirão Preto, enfim, aí tem um documento. A gente também tem alguns eventos pontuais que traz muitos empresários, muitos investidores, né? E esse é um deles, né? É um evento de carros super esportivos que acontece no nosso Boulevard e a gente traz pessoas de diversos locais do estado de São Paulo e às vezes até de outros estados para participar desse evento. Alguns dos eventos que a gente realiza durante o ano, né, é uma diversidade bem grande, né? Então, se vocês pegarem aqui, festival de jazz, Halloween, mini salão do automóvel, o carnaval, né, futebol americano, Páscoa, eventos de ferromodelismo, saúde e bem-estar corporal, eventos culturais como Viva a Pixinguinha,
natação. Esse quarto evento aqui da segunda fileira é um evento de tênis de mesa, são etapas paulistas e etapas brasileiras. Chega a receber 500 atletas num final de semana, lá só para competir, né, no nosso centro de convenções. As duas últimas lá são fotos do Natal, né, hoje ele já não acontece mais no centro de convenções, ele mudou um pouquinho o layout. É uma parceria também que a gente faz com o SESI, são mais de 17 atividades esportivas por semana. São profissionais que desenvolvem atividades gratuitas, né, para os moradores, turistas e veranistas. A gente tem muitos hotéis e pousadas lá em Águas que não tem área de recreação. Então, se o turista quiser fazer alguma coisa, ele pode também usar dessas aulas que a gente disponibiliza gratuitamente. Totalizando os eventos e mais as atividades, a gente tem aí cerca de 600 atividades realizadas durante o ano. Aumento do ticket médio, né, da arrecadação do ISS. Com a realização desses eventos que eu falei para vocês, a gente teve um aumento considerável, né, do fluxo turístico, e a gente sai de um ticket de R$180 lá em 2021, né, e fecha 2024 com quase R$297 por turista, tá? Saímos de uma arrecadação em 2020 de R$800 mil de ISS, imposto sobre serviço, né? Fechamos 2024 com 4 milhões e uns quebradinhos, eu arredondei, tá? E a previsão para esse ano é arrecadar 5 milhões. Só que aqui não é o número real, tá? Por que eu estou falando isso? A gente tem feito alguns trabalhos em parceria com a Receita Federal e cruzado algumas informações, quase 70% é sonegado. Ou seja, nós descobrimos que tem muitos hotéis que são mês, tem muitos atrativos que são mês e não pagam ISS. Olha que loucura, né? Com o aumento da arrecadação do ISS, o imposto, né? A gente saiu de uma participação de 2,6 milhões, né, em 2021. Essa era uma verba que a gente poderia receber do DAD. Com o aumento, não só, estou falando do ISS, mas tem outros impostos, depois outros critérios que são levados em consideração para o Dremo, que o Serralha vai explicar depois. A gente chegou no ano passado, podendo ter uma parcela do DAD de 3,7 milhões, ou seja, em 4 anos a gente subiu 1,1 milhão dentro da verba do DAD. A gente sabe que nunca vem a verba cheia, sempre vem contingenciado. Mas hoje, se o governo pagasse cheio, a gente poderia ter 3,7 milhões em conta, né? Isso em 2024. Esse ano eu não tive acesso ainda a essa informação. A gente está melhorando a fiscalização, né? E a previsão de arrecadação pode ficar nos próximos 5 anos entre 12 e 15 milhões. Lembra que eu falei que a gente está com quase 70% de sonegação? Se a gente chegar a 15 milhões, sem sombra de dúvidas, a nossa parcela no DAD vai passar de 5 milhões. Ou seja, um município de 4 mil habitantes com 3,6 quilômetros quadrados de área, onde só tem única e exclusivamente como ferramenta o turismo. Então, a gente usa essa ferramenta realmente para poder mostrar o crescimento. Orçamento municipal. Como a gente não tem indústria, não tem empresas, aqui está um exemplo claro do que o turismo pode fazer pela cidade. 2020, o orçamento municipal era de 27 milhões. Nossa previsão para fechar em 2025 é passar de 64 milhões. Ou seja, em 5 anos de trabalho, a gente praticamente mais que dobrou o orçamento municipal e, sem sombra de dúvidas, o principal componente desse aumento é o turismo, tá? A gente gosta de mostrar isso aqui, o prefeito João Vitor até ele fala, cara, é impressionante, porque os antigos prefeitos normalmente não acreditavam muito no potencial do turismo. Teve vários prefeitos em Águas de São Pedro que nem secretário de turismo tinha. Imagina uma cidade que a instância turística depende do turismo sem um profissional ali na pasta, né? Criação do Funtur. A gente, na verdade, se espelhou em Brotas, né? Quando a gente foi fazer a criação do voucher, do COT, Brotas hoje tem só o voucher. A gente criou o voucher e o COT. Depois eu vou explicar mais à frente.
A lei do Funtur, ela foi criada em 97, né? Porém, na ocasião, o poder público ele não criou nenhum dispositivo para poder alimentar essa conta do Funtur. Ou seja, criaram o Funtur, mas não criaram nenhum dispositivo. Em 2007, essa lei foi revogada, foi criada uma nova lei, mas também não teve nenhum dispositivo que pudesse gerar fluxo financeiro para a conta do Funtur. Em setembro de 2023, eu me lembro que eu liguei para a Luciana ainda, falei, Lu, a gente quer implantar aqui o voucher e o COT, talvez eu precise do teu apoio. Na época, o prefeito falou assim, poxa, vamos fazer, vamos entender e vamos botar a mão, arregaçar as mangas e vamos fazer. Criamos uma nova lei, e aí já revogamos, né? Criamos o voucher e o COT. Depois eu vou explicar. O voucher é a pulseira do atrativo e o COT é contribuição optativa turística. É aquela que os hotéis cobram do turista na hora do check-out, tá? Criação do voucher e do COT, né? Em 2013, a gente teve uma experiência, não é da minha época, eu nem estava no turismo, a minha experiência no turismo hoje está indo para o 9º ano, né? Só que o que aconteceu? Na época, o prefeito, ele tentou impor, né, junto ao comércio, ao trade turístico, e gerou uma guerra lá em Águas de São Pedro. Então, os atrativos turísticos e os meios de hospedagens queriam matar o prefeito e todo mundo que via pela frente da prefeitura. Não queriam nem saber, porque não houve uma conversa. Eles tentaram impor, isso gerou uma revolta e o prefeito teve que recuar. Após essa tentativa, né, frustrada, o Funtur não teve movimentação financeira até 2023. O que aconteceu? Em 23, eu e o prefeito João Vitor retomamos esse projeto e implantamos o voucher e o COT. O que a gente fez? A gente pegou o case de Brotas e mais alguns outros e levou para o trade. Reunimos lá os hoteleiros e também os donos de atrativos turísticos e dissemos, olha, a gente quer mostrar para vocês municípios que adotaram essa ferramenta e que hoje eles conseguem melhorar o fluxo turístico, divulgar mais o destino e com isso vocês vão ter um ganho muito maior. E aí a gente começou a trabalhar, né, a implantação dessa ferramenta. Lembra que eu falei para vocês que a maior parte dos atrativos e dos hotéis, principalmente dos atrativos, né, eles não recolhem ISS. O que acontece? Eu não poderia dizer para eles que naquele momento eu já ia cobrar o voucher e o ISS em seguida. Então eu implantei o voucher. Agora vem a segunda etapa, que é o ISS, né? Porque se eu falasse que além do voucher eu ia implantar, já tinha que cobrar o ISS, eles não iam concordar. Bom, a gente fez essa reunião, né? Chegou nesse momento. A primeira reunião, a gente trouxe os cases, como eu falei para vocês, de sucesso, e a gente definiu que o valor da pulseira seria de R$1, certo? Hoje, essa pulseira, na verdade, ela tem já o valor de R$2, tá? E eu vou explicar depois como é que ele vai funcionar à frente. O voucher turístico, ele começou a ser cobrado em setembro de 2023, e aí tem alguns parágrafos da lei, mas depois a gente posso até passar a lei para vocês, sem problema nenhum, e a gente definiu dentro da lei que caso o fiscal chegasse até o atrativo e encontrasse algum turista sem a pulseira, ele poderia sofrer uma multa no valor de R$100 por turista que não estivesse com a pulseira. Então, isso fez com que o pessoal ficasse com um pouco de receio. Falou, poxa, eu vou trocar R$1 por 100, né? Então é melhor eu entregar as pulseiras para não ter problema. Bom, inicialmente, como eu disse lá, o valor era de R$1, porém, a partir de outubro desse ano, o valor da pulseira foi para R$2. Nós também fizemos pulseiras coloridas com o nome do atrativo. Então, tem a bike, o apiário, o bug, o trem do dálmata, o trem do tigre, o trem da abelha, enfim. Aí vai, de acordo com o atrativo, é a cor da pulseira e ela vai numerada, né? Então, todo começo do mês, primeiro dia útil, os donos dos atrativos vão até a prefeitura, retiram uma quantidade de pulseiras, né? E no final do mês, ele fecha esse número de pulseiras retiradas e a prefeitura emite o boleto para o dia 10 ou para o dia 20. Ele faz o pagamento e esse dinheiro vai direto para o Fundo Municipal de Turismo.
As empresas não sediadas no município que queiram fazer parte do uso dessa ferramenta também podem. Por que eu coloquei esse dispositivo na lei? Na época, a gente tem um parque lá que chama Termas Water Park. Ele recebe hoje cerca de 1,2 milhões também de turistas lá no parque. E a previsão para eles receberem nos próximos 3, 4 anos é de 3 a 4 milhões de pessoas. A maior captação de clientes para o parque e para o resort que eles criaram está dentro de Águas de São Pedro. Ou seja, automaticamente, eles precisam de Águas de São Pedro para poder operacionalizar as cotas do resort e do parque. Então, a gente já tem uma conversa pré-adiantada que, como São Pedro ainda não tem o COT nem voucher implementados, e eu acho difícil que eles consigam implementar nesse momento, eles estão passando por aquela fase da briga, né? Eles tentaram falar com o comércio deu uma porrada de volta, eles deram uma segurada. Então, assim, o que nós propusemos? Dona Silvia, vamos pagar 50% para águas, 50% do voucher de 1,2 milhões, 1,2 milhões no nosso Funtur, certo? Bom, aqui tem uma planilha, eu sei que o número está um pouco pequeno, mas a gente começou a monitorar, né, mês a mês, a arrecadação do voucher de acordo com os atrativos, tá? E aqui a gente tem até o ano de 2025. Esses valores aqui, a partir de agora, eles vão dobrar, né? A gente arrecadou no ano passado cerca de 240 mil reais, só de voucher e COT. Lembrando que nós temos 23 meios de hospedagens, mas vocês vão ver na próxima slide que apenas 6 ou 7 hotéis fazem o repasse do COT. Depois eu vou explicar por quê. Bom, enfim, essa planilha mostra para a gente que hoje a gente consegue ter um controle de fluxo. Em cima disso aqui, desse valor gerado, agora o pessoal vai começar a pagar o ISS. Automaticamente, eu vou começar a aumentar a arrecadação também. Voucher turístico, né? E COT. Então, aqui fala um pouquinho do que é o voucher, enfim, do parágrafo único aqui, eu tentei descrever aqui, mas eu não vou falar item por item para não ficar muito longa também, né, a apresentação. Aqui também é a arrecadação do COT. O COT começou em 23, ali no mês de julho, né? E aí, se vocês olharem, olha lá, são em média 6 hotéis que fazem o repasse. Só que qual que é a diferença do COT? Eu vou falar aqui para vocês. Deixa eu voltar. Tá, vamos falar aqui. As pulseiras, aqui acho que repetiu o slide. Mas o que eu queria dizer para vocês, a princípio, o COT era R$ 2,00 por pessoa, por dia, por apartamento. Ou melhor, R$ 2,00 por apartamento por dia. Então, por exemplo, no caso de um apartamento duplo, né, triplo que seja, para 3 dias, a gente iria arrecadar R$ 6,00. Agora, com a mudança da lei, foi para R$ 3,50 por dia, por pessoa, por apartamento. Então, num apartamento triplo, com 3 diárias, eu passaria a arrecadar R$ 31,50. Olha a diferença. Então, isso vai fazer com que a gente também melhore a nossa arrecadação no COT. Então, a gente criou 2 ferramentas, o voucher e hoje o COT. Quem paga isso aqui não é o dono do hotel, e sim é o hóspede. Hoje é optativo, mas o que eles têm feito? Eles têm colocado como os 10% na conta. Que a gente vai num restaurante e eles põem lá. Se o cara falar, eu não quero pagar, tira, não tem problema. Mas o prefeito e o jurídico da prefeitura estão verificando para transformar isso em obrigatório, né? Não sei se vão conseguir, mas enfim, é uma briga para eles. O que acontece? Indo para todo esse aumento que a gente está falando, acho que eles mudaram aqui, só um minutinho. Está aqui, eles fizeram uma... Aqui foi o que eu falei para vocês. Com esse aumento da arrecadação, a gente espera arrecadar com o COT e o voucher nos próximos 3 anos entre 3,5 milhões e 5 milhões. O que vai acontecer se a gente arrecadar esse valor com o voucher e o COT? Teoricamente, eu não preciso mais de dinheiro do orçamento
para tocar o turismo. O próprio dinheiro que vai vir do COT e do voucher vai ser suficiente para mim bancar todas as ações do turismo na cidade. Ou seja, a gente seria autossuficiente sem depender de dinheiro do orçamento público municipal. O que acontece? É claro que isso é uma previsão, mas a previsão que a gente está fazendo, ela é muito assertiva, porque ela tem acompanhado as nossas expectativas. E a hora que isso acontecer, com certeza, junto com a arrecadação do voucher e do COT, aumentando o ISS, a gente aumenta a parcela do DARD. Automaticamente, a gente libera mais dinheiro do orçamento para que o prefeito possa investir em outras áreas. O prefeito João Vitor fez uma parceria recentemente, deixa eu voltar que está invertido o slide. A gente fez uma parceria recentemente com a empresa Simples, né? Ela monitora o ISS. O que acontece? A gente está com um dispositivo, lembra que eu falei da Receita Federal? A gente está cruzando dados de movimentação financeira através de PIX, maquininha de cartão de débito e crédito. Ou seja, não tem mais como o meio de hospedagem sonegar informação ou atrativo turístico. Automaticamente, com esse cruzamento de dados, a gente vai ter a taxa de ocupação, porque a gente sofre, eu não sei, aqui, Beto, se Olímpia, o pessoal normalmente, pelo que você falou, passa, né? A taxa de ocupação. Lá, quando a gente pergunta, é sempre 6 hotéis que respondem, o restante dos outros não respondem. Então, a gente não tem hoje, através do próprio meio de hospedagem, um número fidedigno. Então, o que a gente vai fazer? Cruzando todos esses dados, com certeza, a gente vai ter um número mais concreto, e com certeza vai aumentar a arrecadação da prefeitura. Lembrando que vem aí a mudança da nova lei tributária, né? E isso, o IBS, que é o novo imposto agora, então os municípios têm que conseguir arrecadar mais nos próximos anos para poder realmente ter um maior repasse. A gente está fazendo a nossa parte, a gente entende que dessa forma a gente vai estar podendo contribuir para que o prefeito possa conduzir a administração de uma maneira mais segura e mais tranquila. Outra coisa importante, os principais eventos que a gente realiza na cidade, a gente está cadastrando nas leis de incentivo. Nosso Natal Iluminado, ele tem um custo de quase 3,5 milhões, tá? Praticamente 100% dessa verba vem vindo através da Lei Rouanet e da lei do ICMS. Tá? Então, assim, a gente fechou ontem, na última reunião, a gente estava com quase 2,8 milhões de captação e já tem uma previsão para mais 2 depósitos até o final deste mês, que chegaria aí nos 3,2 milhões. E, faltando até o final do ano, com certeza a gente vai atingir o target de 3,5. Estamos cadastrando também o Festival de Inverno, o Festival de Verão, na Lei Rouanet também, para que a gente possa captar. E com isso eu também alivio o orçamento público, né? Porque se vem através das leis de incentivo, eu não tenho o custo direto da prefeitura. Já falei. Bom, a gente está num outro projeto agora que também vai ajudar e vai mudar a visibilidade que a Águas de São Pedro vai ter. A gente está prestes a anunciar a construção de uma fazenda fotovoltaica, um investimento de quase 12 milhões, entre 10 e 12 milhões. Essa fazenda de energia fotovoltaica, ela vai me dar uma autonomia de zerar todas as contas dos prédios públicos e de toda energia pública, né? Ou seja, eu não vou mais... a energia que a gente tem nas ruas, nos postes, a gente vai gerar tudo através da nossa fazenda fotovoltaica. Isso vai gerar uma economia para o município entre 3,5 e 4 milhões. Estaremos trocando toda a frota para carros híbridos, né, e elétricos, ou seja, também reduzindo o custo aí em manutenção, entre outras coisas. Esse projeto da fotovoltaica, ele também contempla a instalação de 4 pontos, 2 pontos, né, com carregamentos duplos de carregamento elétrico rápido. Ou seja, a cada quilowatt gerado, ele vai gerar um valor aí entre 1,50 e 2,80, que vai diretamente para o Fundo Municipal de Turismo. Ou seja, na nossa região ali, pelo que a gente viu, nós não temos pontos com carregadores elétricos com carga rápida. Ou seja, também a gente vai se tornar referência ali
para carregamento desses carros. E com isso, a gente também vai estar trazendo mais dinheiro para dentro do Fundo Municipal de Turismo. A Luciana falou lá que em Brotas o Contur toma conta 100% do dinheiro do Funtur. Lá existe uma parceria Funtur e no caso a prefeitura, né? Eles definem em conjunto no que investir e como investir. Então, assim, a previsão que para os próximos anos, a gente tem aí nos próximos 3, 4 anos, a gente tem uma autossuficiência em geração de dinheiro para o orçamento do turismo e também de energia fotovoltaica, transformando a cidade autossustentável também na geração de energia. Águas de São Pedro terá uma economicidade, né, como a gente falou, de entre 3 milhões e meio e 4 milhões, e todas essas ações, na verdade, fará com que Águas de São Pedro seja reconhecida como uma cidade aí sustentável e que também esse projeto, eu não sei se ele vai ficar pronto até o final deste ano, tá? Mas se ficar pronto, ele já vai ser utilizado como destaque na COP no final do ano, tá? Eu acho difícil que fique pronto, mas enfim, é um pouquinho de tudo que a gente tem lá. Eu tentei ser rápido, porque se eu fosse ler tudo que eu tinha escrito aqui, a gente ia ficar uns 2 dias aqui falando. Mas seria isso, tá? Obrigado, agradeço.